Boa noite, grupo de oração. Boa noite a todos, ouvintes da palavra do Senhor, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Boa noite, seja bem-vindo. Nós vamos gravar mais um vídeo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixando todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai-o, pois, que aquele que suportou tais condição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Que fala a epígrafo do livro de Romanos, fala sobre a perseverança no meio da provação, segundo o exemplo de Cristo. É o maior exemplo que nós temos, Igreja do Senhor. É o próprio Jesus que perseverou na oração, perseverou no jejum e perseverou na fidelidade ao seu Pai Celeste, Aí aqui ele diz que, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande testemunho, Sabemos que a vida do crente, ela é rodeada de uma grande testemunho. Muitas pessoas, elas olham para nós e elas apostam na nossa fidelidade. Muitos apostam, torcendo para que nós tenhamos êxito, e muitos apostam para que nós não tenhamos êxito na nossa caminhada. Por isso nós temos que perseverar em Cristo, olhar para Ele, porque a caminhada com Cristo ela não é fácil, ela é cheia de altos e baixos, E quando caímos na perseguição, caímos no fracasso, o inimigo ele se alegra nisso, Por isso que nós temos que perseverar, ser perseverante na oração, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, Sabemos que o inimigo ele influencia, as pessoas para querer nos tirar essa comunhão, essa paz, essa misericórdia, esse zelo que o Senhor tem por cada um de nós, Mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. São muitos embaraços que rodeiam a vida do ser humano, mas se nós buscarmos força em Deus, se nós tivermos a nossa vida em comunhão com Ele, nós vamos chegar aonde Ele quer que nós chegue. Aonde é o lugar que o Senhor Jesus quer que nós chegue? Ao céu. Então nós só podemos chegar junto com o Espírito Santo de Deus. E aqui ainda fala, de uma tão grande testemunha, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência, a carreira que está nos proposta. A gente sabe que o pecado ele rodeia a vida do ser humano, Um atenta para beber, outro atenta para fumar, outro atenta para se prostituir, outro atenta para matar o ser humano, outro atenta para falar o mal. O pecado é uma destruição na vida do ser humano. Mas por isso que Jesus disse que é para nós olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, se você que está passando essa luta, essa dificuldade aí no teu lar, com filho, marido, com vizinho, com igreja, você tem que ser perseverante, olhar para Jesus, irmão, que a perseguição ela vem, que é justamente que é para nós perseverar na oração, perseverar no jejum. E a gente não cresce só com alguém passando a mão na nossa cabeça, Isso é fato real. Toda árvore que dá bom fruto, ela é apedrejada. Se você vê passar por um pé de mangueira, um pé de goiaba, coitada, elas estão com os galhos mais baixos do que não sei o quê. Porque as pessoas vão lá, jogam pedra, querem o fruto, principalmente se o fruto for bom. Se o fruto não for bom, ela só derruba e joga fora, A nossa vida espiritual é assim mesmo, irmão. Quando nós estamos dando fruto dentro da igreja, às vezes com a vizinhança, às vezes dentro de casa mesmo com os filhos, somos apedrejados. Mas olha o que o Senhor diz, que é para nós olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então vamos olhar para Jesus,
Vamos olhar para ele, né? Vamos olhar para ele, porque ele considerai, pois, que aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraquecer desfalecendo em vossos ânimos. Jesus, ele passou por tudo isso, ele passou por essas contradições dos pecadores, eram contra ele, falavam mal dele, dizia que ele tinha demônio, né? Mas ele suportou ali, irmão, com muita firmeza. Aí você pode dizer, mas foi Jesus, porque era santo. Mas quando Jesus andou na terra, ele era 100% santo, mas 100% homem. Né? Ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos, ele tinha. Mas só que ele não abriu brecha para que o diabo, né, derrubasse ele, como ele foi levado ao deserto. Olha o que muitos pratos foi oferecido a ele, mas ele combateu tudo com a palavra. É difícil para nós, mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a vencer tudo isso que a gente está passando. Seja lá, irmão, o que eu e você esteja passando, mas Deus, ele é fiel. Quando nós clamamos a ele, ele é fiel para nos dar a vitória. Amém? Que o Senhor Jesus lhe abençoe, que você fique com essa palavra. Palavra essa que ela é fiel e verdadeira. Ela não tem sombra de dúvida e nem variação. Amém? Você pode crer nela, fazer prova e saber que o Senhor é Deus. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite.